Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou Bruno Tonelotto, eu sou anestesiologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre distúrbios de coagulação e como otimizar esses pacientes. Essa é uma aula que a gente dá para os residentes aqui do Hospital Sírio-Libanês, da SMA, e nós vamos conversar alguns pontos importantes hoje sobre a reposição de hemocomponentes e como lidar com o sangramento. Mais ou menos uns 2 anos atrás, saiu um artigo bem interessante, um artigo bem legal, que comparava as situações de trauma com situações cirúrgicas. E aí, dessas situações de trauma, trazia lições para dentro das situações cirúrgicas principalmente do ponto de vista de sangramento, do ponto de vista inflamatório e do ponto de vista de modificação corporal durante o processo de trauma. E é baseado nisso que nós vamos fazer a nossa apresentação hoje. Então, nós vamos trazer os pontos principais do trauma, nós vamos trazer os pontos principais da cirurgia, o que acontece de alteração em cada uma dessas coisas e o que a gente tem que se preocupar. Lembra dos nossos objetivos principais, lembra dos nossos objetivos que a gente sempre traz aqui? Um dos objetivos da anestesia é identificar e gerir o início da hemorragia. Talvez se eu elencasse os 4 objetivos principais, esse seria um deles. E aí, dentro da nossa, não podia deixar de trazer, dentro da nossa mnemônico do SENAC, a letra C de cuide do resto com C, cuidar da coagulação é extremamente importante, é por isso que a gente está conversando hoje sobre esse assunto, que é muito importante. Bom, toda a nossa apresentação hoje, todo o transcorrer, toda a nossa linha de pensamento vai ser baseada nesse artigo. Esse artigo veio em março de 2023, é um guideline para sangramento agudo, ou seja, um guideline para sangramento de trauma. Ele já tem várias edições, essa é a 6ª edição, se não me engano, e que vem sistematizando o atendimento de um paciente com trauma. E nós vamos utilizar esse guideline para conseguir fazer a nossa sistematização também. Bom, dos pacientes que a gente vai cuidar, algumas coisas vão ser inerentes ao procedimento. Por exemplo, uma lesão traumática do procedimento, como a abertura da pele, como trauma cirúrgico, ela vai existir toda vez que o paciente for operado. Assim como ela vai existir toda vez que o paciente sofrer, por exemplo, um trauma. Tá? Então, lesões traumáticas graves, elas vão apresentar desafios para o manejo. O que são essas lesões traumáticas graves? Ou o paciente foi atropelado, ou, por exemplo, o paciente foi submetido a uma cirurgia cardíaca com SEC. Eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de energia dissipada em um trauma, em um atropelamento, por exemplo, é a mesma quantidade de energia dissipada num paciente que vai sofrer uma cirurgia cardíaca e vai ser colocado em SEC. Tá? Em todo o mundo, 5 milhões de pacientes morrem devido ao trauma e principalmente pelas complicações do que o trauma impõe. O sangramento pós-trauma continua sendo uma das principais causas de doença potencialmente evitáveis e as mortes por ensanguinação no trauma, elas são evitáveis desde que haja controle de hemorragia e que nós tenhamos reanimação com hemoderivados. Essa reanimação com hemoderivados, ela nem sempre vai ser fundamental. Desculpe, porque a gente pode utilizar outros substitutos, como, por exemplo, utilizar cristalóides balanceados, e a gente já vai ver de que forma que a gente faz isso. Mas, durante o trauma, a coagulopatia vai ser uma causa importante de mortalidade logo após a lesão. Ela vai ser exacerbada principalmente pela tríade da morte, né? Que é hipotermia, acidose e hiperfibrinólise. Baixos níveis de fibrinogênio foram associados ao aumento da necessidade de transfusão e aumento da mortalidade. E com base nas evidências atuais, a reposição de fibrinogênio ela é benéfica em pacientes com sangramento relacionado ao trauma. Alguns clinical trials são difíceis de serem realizados nesse cenário, mas a gente vai ver aí que nos últimos anos as pesquisas têm evoluído e têm mostrado para a gente essa situação. Quando eu tiver dificuldade de entender que paciente merece receber uma transfusão maciça, eu posso usar esse score. Esse score que chama ABC, onde 2 ou mais dos itens acima prediz a necessidade de transfusão maciça. Então, um paciente com trauma penetrante, cirurgia é um trauma penetrante, né? Eu estou cortando, apesar de ser um trauma penetrante controlado, é um trauma penetrante. Se eu tenho FAST positivo ou evidência de hemorragia, ou seja, se eu tenho cirurgia, um paciente submetido a uma cirurgia que tem evidência de hemorragia é a mesma coisa que transfusão no trauma. E pressão sistólica abaixo de 90 ou uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto. Olhem essa imagem. Essa imagem é a imagem de um acidente de carro com carro que bateram de frente. Tá? Agora, essa imagem tem pouca diferença em termos de trauma, em termos de dissipação de energia, do que essa imagem.
Essa imagem é uma cirurgia cardiovascular. Então a gente tem que ter em mente, a gente não pode dissociar essas duas coisas. Que a mesma rapidez, a mesma efetividade, a mesma necessidade de tratamento que eu tenho no trauma, eu vou ter também na cirurgia cardíaca, eu vou ter também na cirurgia abdominal maior, por exemplo, num transplante de fígado. Essas necessidades de atitude, essas necessidades de tomada de atitude são iguais, tá? E aí, tudo isso que nós vamos propor e tudo isso que nós vamos buscar fazer é para diminuir a quantidade de hemotransfusão, para diminuir a quantidade de hemocomponentes dados ao paciente, tanto no intraoperatório como no pós-operatório, e impedir muitas vezes que esse paciente venha a óbito. Tá? Todos os pacientes que recebem hemotransfusão, eles têm uma evolução pior do que aqueles que não recebem hemotransfusão. Quem que a gente vai hemotransfundir? Somente aqueles que precisarem. Tá? O que é mais importante quando eu tenho um paciente com sangramento? Primeiro, é gestão da hemorragia. Segundo, é fazer o diagnóstico do que está faltando. E aí sim, em terceiro, ver se ele necessita de concentrado de hemácias, de concentrado de glóbulos e administrar para esse paciente. Tá? Separar o que é um sangramento cirúrgico do que é um sangramento de coagulopatia. Isso é extremamente importante. Mas, além disso, é muito importante saber se esse paciente realmente está sangrando. Vocês já viram várias vezes o cirurgião falar que está sangrando, aí a gente faz uma avaliação pelo tromboelastograma, vem o tromboelastograma e não tem nenhuma alteração. Tá? Então precisa ter certeza absoluta se esse paciente realmente está sangrando e se esse sangramento é por coagulopatia ou é um sangramento cirúrgico. E aí a gente vai ter tomadas de decisão e a gente vai ter atitudes diferentes. Do ponto de vista fisiopatológico do choque hemorrágico, a gente tem uma série de coisas que acontecem, né? Se vocês olharem nesse slide, depois do trauma e depois do episódio de hemorragia, eu tenho choque, eu tenho reanimação, eu tenho hemodiluição e eu tenho a tríade mágica da morte, que é a acidose, hipotermia e hipovolemia. Tá? E junto com acidose, hipotermia e hipovolemia, eu tenho coagulopatia aguda. Então, tratar a coagulopatia vai ser extremamente importante, tratar a coagulopatia de maneira rápida. Alguns desses pacientes que vão sangrar maciçamente, eles também vão precisar de transfusão maciça. Quem são esses pacientes? Pacientes que precisaram de substituição do volume total de sangue em 24 horas. Pacientes que fizeram reposição de 50% do volume sanguíneo total em 3 horas. Pacientes que tiveram transfusão maior do que 4 unidades de hemácia em 1 hora, quando houve necessidade contínua previsível, ou seja, eles precisaram constantemente de sangue porque era um sangramento não controlado. Transfusão de maior do que 10 unidades de concentrado de hemácias em 24 horas. Ou dados relativos à transfusão maciça na população pediátrica que a gente não tenha tanta informação. Por quê? Porque nessa população os dados são escassos. Agora, vejam, o bom senso vale a pena. Se eu tenho, por exemplo, uma criança onde eu transfundi 100 ml por quilo, meu alerta vermelho já está aceso faz tempo. Tá? Algumas definições são sugeridas na criança, como, por exemplo, transfusão de mais de 50% da volemia em 4 horas, ou transfusão maior do que 100% da volemia em 24 horas, tá bom? Ou uma perda contínua maior do que 10% da volemia por minuto. Prestem atenção nas crianças pequenas. Agora vocês estão passando lá no HCOR, vocês estão vendo cardiopatias congênitas. A criança pequena, ela tem um volume sanguíneo pequeno, baixo. Logo quando eu terminei a residência, fui fazer uma cirurgia. Logo que eu terminei. Primeiro mês de terminada a residência, fui no Samaritano fazer uma coarctação de aorta numa criança de 2 dias. E aí o cirurgião olhou para mim e falou assim, sangrou uns 10 ml. Eu falei, 10 ml tá tranquilo, eu virei as costas. A hora que eu olhei de novo, eu falei, caramba, a volemia da criança é 100 ml, sangrou 10 ml. Tá? Então, cuidado com essas crianças que são muito pequenas e que elas têm um volume circulante de sangue baixo, e aí você tem que utilizar as porcentagens para saber o que está acontecendo. Algumas condições clínicas comuns que merecem transfusão maciça de sangue são trauma grave, ruptura de aneurisma de aorta, uma dissecção de aorta grave, complicações obstétricas, trauma perfurante no tórax. Aí a gente poderia colocar cirurgias da aorta, poderia colocar cirurgias cardiovasculares, transplante de fígado. São todas condições clínicas que muitas vezes vão requerer transfusão maciça de sangue. Alguns conceitos atuais da transfusão maciça. Primeiro, hipotensão permissiva e reanimação volêmica mínima. Para quê? Durante o sangramento, evitar maior
evitar a continuidade do sangramento, evitar que sangre mais. Então, durante o sangramento, eu vou manter uma hipotensão permissiva, exceto em lesões do sistema nervoso central. Depois disso, eu vou normalizar a pressão. Reanimação volêmica agressiva com cristalóides não é mais recomendada. Eu vou reanimar o necessário, eu vou repor o volume intravascular, eu vou ligar a droga vasoativa para que eu tenha um controle do paciente. Tá? Utilizar cristalóides balanceados, acho que não há dúvida. Cuidado com a solução fisiológica, produz acidose hiperclorêmica. Fora isso, cuidado com a solução fisiológica. 1 litro de solução fisiológica tem a mesma quantidade de sódio que 20 pacotinhos daquela batata do supermercado, tá? 20 pacotinhos de batata. E todo mundo fala, nossa, mas aquela batatinha tem muito sódio. Pois é, 1 litro de soro fisiológico tem 20 pacotinhos em termos de quantidade de sódio, tá? E tomar cuidado com o ringue lactato pela alcalose devido à conversão do lactato em bicarbonato. Isso também pode acontecer. Hoje a gente tem as soluções balanceadas de última geração, como o Plasma Light, por exemplo, como soluções melhores para a reposição volêmica. A transfusão de sangue total é uma prática que anteriormente era utilizada. Hoje ainda acontece em grandes centros, ela ainda é considerada, mas a prática mais moderna é transfundir apenas os componentes do sangue. O que isso significa? Precisa de hemácia? Dou hemácia. Monitorizo a coagulação, vejo o que mais está faltando, tá? A principal limitação do uso do sangue total é maior necessidade de tipo sanguíneo específico, frequentemente o tipo sanguíneo é desconhecido na fase inicial da ressuscitação. Sangue total do grupo O de baixo título, seria o sangue O negativo, ele pode ser dado para todos os pacientes na urgência, e pacientes RH negativo não vão desenvolver sensibilidade ao RH positivo até semanas depois da exposição. O que isso significa para nós? O paciente está morrendo, não tem O negativo, dá O positivo. Tá? O que mata o paciente imediatamente é a incompatibilidade ABO. Certo? Então, se eu precisei de sangue, eu vou dar o sangue que o paciente precisa, porque ele está morrendo. Algumas complicações da transfusão maciça e da transfusão de sangue total são essas. Por exemplo, mais acidose, hipercalemia, hipotermia, toxicidade pelo citrato, hipocalcemia, hipomagnesemia, algumas reações transfusionais e algumas outras complicações tardias que podem aparecer. A acidose, após 2 semanas de armazenamento do concentrado de hemácias, o pH dele vai estar abaixo de 7. Depois disso, ele vai estar mais baixo ainda. Tá? A diminuição do pH de 7,4 para 7 vai reduzir a atividade do fator 7 e vai reduzir a atividade de ligação do fator 7 com o fator tecidual em 90% a 60%, ou seja, vai dar coagulopatia. Tá? Além disso, a acidose vai reduzir diretamente a atividade da coagulação extrínseca e intrínseca. A gente não usa mais esse termo hoje, mas por motivo didático eu acabei deixando aqui para vocês. Tá? A hipotermia, a infusão de fluidos frios e de sangue e hemoderivados vai fazer com que a temperatura baixe ainda mais. A abertura de cavidades, por exemplo, tórax, abdômen, vai fazer com que troque com o ambiente e tenha maior diminuição de calor. E a coagulopatia por hipotermia, ela não é refletida em exames laboratoriais, porque as amostras são aquecidas e aí não aparece essa coagulopatia, tá? Desculpe. Hipercalemia. As concentrações de potássio podem variar de 7 a 77 miliequivalente por litro, dependendo da idade. Quanto mais velho, maior a liberação de potássio. Em taxa de transfusão superior aí a 100 a 150 ml por minuto, a hipercalemia transitória ela vai ser observada, então cuidado com isso. O desenvolvimento de hipercalemia vai depender da função renal do paciente. A acidose secundária e a hipoperfusão pode piorar ainda mais e os efeitos cardíacos da hipercalemia são acentuados com algo que vem junto, que é a hipocalcemia. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente tem que manter o cálcio normal ou mais alto, tá? Por quê? Porque a gente está lidando todo dia com situações de trauma. Então, tendo um cálcio mais alto, eu vou proteger o coração, eu vou otimizar a coagulação, eu vou manter uma contratilidade miocárdica adequada. Não há motivo para deixar um cálcio mais baixo. A toxicidade por citrato ela é possível, principalmente quando eu transfundo algumas quantidades de concentrado de glóbulos, tá? Porque o citrato é o conservante. A suplementação de cálcio ela vai ser necessária, porque o citrato vai quelar o cálcio. Um adulto saudável vai conseguir metabolizar a carga
da quantidade de citrato dentro de uma bolsa em torno de 5 minutos. Então, se eu der 10 bolsas, por exemplo, em 1 hora, vai ser muito difícil dele metabolizar e pode evoluir com toxicidade por citrato. E a hipotensão hiporresponsiva, ou seja, que não responde a nada depois da administração de vários concentrados de glóbulo, pensar em toxicidade pelo citrato. E lembrar, principalmente, já que nós estamos falando de concentrados de glóbulos, que os riscos não infecciosos da transfusão, eles são de 100 a 1000 vezes maior que os riscos infecciosos. Os laboratórios, eles evoluíram. Por que a gente fica falando, não vamos transfundir, não vamos dar hemácia, o paciente evolui pior, o paciente fica pior, porque a gente está preocupado com infecção? Não, a gente não está preocupado com infecção. Os laboratórios são muito bons, os bancos de sangue são muito bons. Hoje eles conseguem identificar tudo isso. A gente está preocupado com esses riscos não infecciosos. Então, toda vez que a gente puder evitar a administração de glóbulos, nós vamos evitar. Tá bom? Bom, então a gente, dentro do nosso, da nossa avaliação inicial, a gente já fez uma avaliação inicial, a gente já avaliou a cena, a gente já avaliou o paciente, a gente já viu se esse paciente precisa de ventilação mecânica ou se ele precisa de uma via aérea avançada, a gente já avaliou se tem sangramento que eu possa conter no momento e naquele momento, a gente já administrou fluidos, a gente já administrou oxigênio e agora a gente vai começar a nossa monitorização, tá? Do ponto de vista de monitorização, o que a gente vai fazer? Algumas coisas. Exames de imagem, controle de hemoglobina, lactato e déficit de bases, monitorização da coagulação e monitorização da atividade plaquetária. Do ponto de vista da transfusão de glóbulos, a gente já falou um pouco aqui, tá? Mas eu vou terminar e arrematar de falar o que eu estava falando, tá? Lembra de uma coisinha que era uma tabelinha que a gente tinha no trauma da necessidade de hemotransfusão e alteração da frequência cardíaca? Essa tabelinha, basicamente essa tabelinha aqui, tá? Se vocês olharem aqui a partir da classe 2 para a classe 3, ou eu não tenho alteração de frequência cardíaca, ou eu tenho alteração mínima. Entretanto, a perda estimada de sangue já pode chegar a mais ou menos 30%. Isso é muito grave quando eu estou lidando com um paciente com trauma. Por quê? Porque eu estou perdendo mecanismo fisiológico para saber se esse paciente está sangrando ou não. Quando eu vou perceber, já passou. Lembra da história que eu falo para vocês? O cavalo só passa selado uma vez. Se você não montar no cavalo que passou selado, depois correr atrás do cavalo e sentar na sela é mais difícil. É essa a situação aqui. Se eu não conseguir identificar que está sangrando, ou seja, eu não estou atento, eu não estou olhando para o aspirador, eu não vi a quantidade de sangue que saiu, eu acho que aquilo que está misturado é soro misturado com sangue, tá? Se eu não tiver atenção, isso vai ser muito ruim. E aí, eu vou ter que lançar a mão da administração de glóbulos. Vejam o que está escrito aqui. É provável que a transfusão de glóbulos seja necessária quando eu tenho 30% a 40% do sangramento. É aqui que começa a alterar a frequência cardíaca. Então, qual que é a mensagem? Alterou a frequência cardíaca, acende uma luz amarela, colhe um exame, vê o que está acontecendo. E, principalmente, fica atento a compressas e aspirador. E aí, quando você olhar para compressa e olhar para aspirador, você vai ter que lembrar de uma coisa importante. Todo mundo, absolutamente todo mundo na vida tem um amigo que é um amigo chato. O que é um amigo chato? O amigo chato é aquele cara que ele é teu amigo para todas as horas. Ele tá ali do seu lado todas as horas. Ele não sai do teu lado. Ele te ajuda. Você teve uma cirurgia, ele vai lá e vai ficar com você. Você tá doente, ele liga perguntando como é que você tá. Você, putz, não conseguiu, sei lá, comprar alguma coisa que você precisava. Ele vai lá e te ajuda. Enfim. Ele te ajuda em todas as horas, mas ele é um amigo chato, ele reclama pra caramba, ele não topa ir em qualquer lugar, ele não gosta muito de sair de casa. Você fala pra ele, puta, vamos no bar, toma uma. Ele fala, não, acho que eu não gosto muito, melhor não. Ele não se dá muito bem com as outras pessoas, né? Ele não se relaciona muito bem com outras pessoas. Quem que é esse amigo chato? Esse amigo chato é o fibrinogênio, tá? Por quê? Porque o fibrinogênio está em maior quantidade na circulação sanguínea, é o fator de coagulação em maior quantidade. O fibrinogênio atua em todos os momentos da cadeia de sangramento. Ou seja, ele está atuando em todos os momentos, ele te ajuda em toda hora, só que ele é sensível. Se ele sai de dentro do vaso sanguíneo e vai para a cavidade abdominal, ele morre. Se ele sai de dentro do vaso sanguíneo e vai para a cavidade cerebral, ele morre. Se ele sai de dentro do vaso sanguíneo e vai para a cavidade pericárdica, ele morre. Ou seja, o fibrinogênio não anda bem em outro lugar que não seja um vaso sanguíneo sadio, um vaso sanguíneo são.
E de que forma a gente evita que o fibrinogênio morra? Uma das formas, por exemplo, é a utilização de ácido tranexâmico. Tá? Então, o ácido tranexâmico a gente vai ajudar por ser um antifibrinolítico, ele vai inibir a formação de plasmina, aí a plasmina decompõe o coágulo, que é formado à base de fibrina. Eles são utilizados para melhorar a firmeza do coágulo, a fim de melhorar uma hemostasia. Existem inúmeros protocolos a respeito da administração, desde o CRASH 2, que veio mostrar que valeria a pena fazer 1 grama na admissão e mais 1 grama em 8 horas, até protocolos individualizados dos hospitais. Aí a gente vai ouvir 1 grama de 6 em 6 horas, 2 gramas de dose de ataque, 1 grama de dose de ataque mais 1 grama em 8 horas, como eu faço na SEC, por exemplo, que é 1 grama antes da SEC, 1 grama depois da SEC, tá? No trauma, 1 grama de dose de ataque em 10 minutos e depois repetir de 8 em 8 horas. Isso é basicamente o que o protocolo CRASH 2 fala pra gente. Lembrar de uma intercorrência importante relacionada ao ácido tranexâmico, que é convulsão, tá? Então, se você tiver um paciente que está recebendo ácido tranexâmico e que convulsionou, você tem que lembrar que o ácido tranexâmico pode levar à convulsão, ou seja, ele não é inócuo, tá? E aí, só para mostrar e ilustrar para vocês o papel do ácido tranexâmico impedindo aí a degradação da fibrina e mantendo o coágulo estável. Isso é motivo de estudo, isso é motivo constante de estudo para saber se o ácido tranexâmico ele seria efetivo em outros tipos de cirurgia, se ele seria extrapolável para outras casuísticas que não seja somente as cirurgias de grande porte, as cirurgias que são associadas, que podem ser correlacionadas ao trauma e as cirurgias cardíacas, por exemplo, cirurgias de transplante de fígado, onde já está muito bem estabelecido o uso do ácido tranexâmico. Se você olhar aqui, esses são alguns protocolos publicados na anestesia e analgesia para cirurgias diferentes. Então, tem cirurgia cardíaca adulto, obstetrícia, trauma agudo, cirurgia ortopédica, neurocirurgia, cirurgia pediátrica, cirurgia cardíaca pediátrica, enfim, todos esses são protocolos de infusão diferentes e não tem ainda grande consenso a respeito dos pacientes. A mensagem é individualizar. Tá? Que paciente merece antifibrinolítico? Talvez todo paciente que seja submetido a uma cirurgia de grande porte. Vou fazer para todo mundo? Não, não vou fazer para todo mundo. Tem risco de evoluir com coagulopatia, com formação de coágulo, por exemplo, com uma trombose venosa profunda, por exemplo? Claro que tem. Tá? Então, eu vou individualizar a administração e eu vou observar e ver quem realmente necessita. Mas é super importante que eu tenha em mente que o fibrinogênio, depois que ele sai do vaso, ele morre. E aí, uma vez que depois que ele sai do vaso e morre, se eu tenho um paciente que está sangrando, o que eu tenho de melhor para fazer para esse paciente, inicialmente, é dar fibrinogênio. Tá? Se o paciente sangrou ou eu tenho certeza absoluta que o fibrinogênio foi degradado, o que eu posso fazer de melhor para ele? Avaliar, claro, fazer um exame, avaliar a coagulação, mas dar fibrinogênio. Tá? E aí, do ponto de vista de avaliação, a gente vai olhar para o que há de mais moderno hoje, com o que há de melhor, que são os testes point of care, que são testes viscoelásticos. Tá? A gente fala muito, a gente discute muito a respeito do Rotem, e a gente tem tanto o tromboelastograma, que é o TAG, que seria um tromboelastograma mais simples. Se eu fosse extrapolar para o Rotem, seria como se fosse o NATEM do Rotem, assim, um painel completo de tudo que pode acontecer. E eu vou ter o Rotem, que é mais individualizado, com de canais diferentes, com uma avaliação um pouquinho melhor. Se eu olhar para o exame normal, eu vou ver basicamente isso. Esse exame é um exame normal? Não, claro que não é um exame normal. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem como a gente encontra coisas interessantes. Essa imagem é uma imagem de uma aula que eu fui um dia num congresso, dar numa mesa junto, e o palestrante colocou isso como um Rotem normal. É impossível ser um Rotem normal. Tem alteração aqui no tempo de coagulação, eu tenho alteração aqui no FibTem, então não é um Rotem normal. Agora, para lembrar e ficar mais fácil, existem algumas situações que podem ser associadas a um drink, a uma bebida, né? Quando eu não tenho nada, pode ser um copo de conhaque, seria um Rotem normal. Se eu tiver ação de anticoagulantes ou hemofilia, posso ter algo semelhante a uma taça de vinho. Se eu tiver bloqueadores de plaquetas, por exemplo, posso ter algo semelhante a uma taça de champanhe. Com hiperfibrinólise, uma taça de martini, ou com hipercoagulabilidade, aí um copo de refrigerante, ou enfim, qualquer outra coisa parecida com isso. Agora, será que os testes in vitro, ou seja, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, será que eles conseguem mostrar e predizer quem são os pacientes que vão sangrar?
Se vocês olharem aqui, existe uma zona de hemostasia normal muito grande. E aí eu perco algumas regiões onde eu tenho uma grande variabilidade. É por isso que coletar esses exames não faz sentido no paciente que está indo para a cirurgia, nem no paciente que sofreu um trauma. Exames de TAP e PTT é para rastreio pré-operatório, não é para intraoperatório e não faz o menor sentido colher esses exames, tá? Bom, e aí como é que eu vou interpretar? Que isso é a coisa mais importante. Eu não vou falar especificamente do TAG, porque a gente nem tem TAG no hospital, mas vou falar mais do ROTEM. Bom, a primeira coisa que a gente vai interpretar no ROTEM é, primeiro, olhar como está a formação e a firmeza do coágulo, tá? Tem formação de coágulo? Tem. Como está a firmeza do coágulo? Ou seja, o coágulo está firme ou ele não está firme? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o FIB-10. FIB-10 está normal ou FIB-10 não está normal? Tá? E aí tem um métodozinho para a gente identificar o que aumenta o quê. Cada 1 grama de fibrinogênio num paciente de 70 quilos aumenta em 1 milímetro o MCF do FIB-10, tá? Então, níveis de FIB-10 baixos, eles precisam ser corrigidos. Por quê? Porque eles vão influenciar em outras coisas, tá? Segunda coisa que a gente vai olhar, como está o funcionamento das plaquetas. Aonde a gente vai olhar? Para o Extend. Vejam que eu estou colocando aqui sequencial. Então, primeiro eu vou olhar para o FIB-10. A segunda coisa que eu vou olhar vai ser para o Extend. Eu tenho um Extend normal ou eu tenho um Extend alterado? Se eu tiver um Extend alterado, ou seja, um Extend suprimido, com um ângulo alfa mais agudo, muito provavelmente eu tenho hipoatividade plaquetária. Certo? E depois, se eu tiver, depois de tudo corrigido, ou depois de tudo isso normal, ou seja, tem um ROTEM normal, que não tem alteração nenhuma, ou eu corrigi todo ele e o paciente ainda sangra, eu vou ter que suspeitar de deficiência de fator 13. Já já a gente vai falar de tudo isso de novo, tá? A segunda coisa que eu vou olhar é se eu estou formando coágulo, ou seja, tem o início da formação de coágulo. Para saber se eu tenho início da formação de coágulo, eu tenho que olhar duas coisas. Ou eu tenho influência de heparina, ou eu não tenho influência de heparina, tá? Se eu tiver influência de heparina, o que vai acontecer quando eu olhar para o meu EpiTem? O meu EpiTem vai ser normal, porque a heparinase destruiu toda a heparina, mostrando para mim que muito provavelmente é heparina. Agora, se eu tenho alteração pareada, tanto no INTEM como no EpiTem, é fator de coagulação, tá? Então, depois de olhar o fibrinogênio, olhar a plaqueta, eu vou olhar para ver se eu tenho algum anticoagulante ou se eu tenho deficiência de fator. Certo? Bom, feito isso, o último fator, a última coisa que eu vou olhar é ver se há hiperfibrinólise ou não. Vamos olhar já já tudo isso, de que forma que a gente consegue sistematizar. Isso aqui está resumindo tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, em primeiro lugar, a gente vai olhar para o paciente, se ele tem sangramento clinicamente significativo. Ok, cheguei à conclusão que sim. Tem hemoglobina adequada? Tem temperatura adequada? Tem cálcio adequado? Tem pH adequado? Ok, vou passar para o tromboelastograma. Vamos avaliar com o tromboelastograma. Que cenários? Primeiro cenário, vou avaliar fibrinogênio, ver se o fibrinogênio está normal ou não. Segundo cenário, vou avaliar plaquetas e ver se essas plaquetas estão normofuncionantes ou se a quantidade delas está normal. Terceiro cenário, vou olhar fator de coagulação e ver se os fatores estão normais. Quarto cenário, vou tratar a hiperfibrinólise quando houver. Tá? Hoje em dia, cada vez menos a gente vê quadros exuberantes de hiperfibrinólise. Por quê? Porque a gente já está tratando precocemente. A gente está tratando antes. Tá bom? Falando um pouquinho agora sobre o concentrado de fibrinogênio, já que é a primeira coisa que a gente vai tratar, o fibrinogênio a gente já falou, e ele é um fator de coagulação com grande peso molecular, com meia-vida longa. Ele é quem está mais presente na coagulação, ele está mais em maior quantidade na coagulação. E eu vou ter algumas formas de repor fibrinogênio, obviamente. Eu tenho 3 formas principais de repor fibrinogênio. Ou com plasma, ou com crioprecipitado, ou com fibrinogênio derivado de plasma humano. Mas se vocês olharem nos últimos anos, e essa imagem eu tirei do PubMed, se vocês olharem nos últimos anos, a gente tem um aumento exponencial no número de trabalhos. Por quê? Porque isso é um assunto que é o assunto do momento, sobre de que forma a gente consegue repor fibrinogênio para que esses pacientes ou não sangrem, ou, de forma preemptiva, a gente consiga evitar o sangramento.
Tá? Por quê? Porque ele tem um potencial hemostático universal. E aí, não sei se vocês sabem, mas o fibrinogênio já é bem uma moléculazinha bem antiga. Ela está completando aí mais de 50 anos e agora, nos últimos anos, que ela vem sendo mais estudada e vem sendo mais discutida. Aqui, só para ilustrar e mostrar que ele é o primeiro a se tornar criticamente diminuído de todos os fatores de coagulação. É um trabalho bem antigo, mas bem tradicional, que merece ser mostrado, que inúmeros trabalhos mostram que baixos níveis de fibrinogênio vão predizer um prognóstico desfavorável para esses pacientes. Além disso, alguns trabalhos mais modernos vêm mostrando que o fibrinogênio baixo é preditor de sangramento no pós-operatório. Tá? Então, nesse paciente, por exemplo, que teve um fibrinogênio baixo, nesses pacientes, aqui nessa casuística, ele se mostrou um preditor de sangramento no pós-operatório. Ou seja, se eu tenho um fibrinogênio baixo, é bem possível que esse paciente evolua com sangramento. Outra coisa é que quando eu tenho um fibrinogênio sendo consumido, isso mostra que esse fibrinogênio consumido está desencadeando um processo inflamatório, porque ele tem papel-chave na ativação de monócitos e mastócitos. E como papel-chave na ativação de monócitos e mastócitos, ele vai ser também um marcador inflamatório, ou seja, todo paciente que evolui com inflamação vai ter consumo de fibrinogênio. É mais um fator para o fibrinogênio ser consumido. Aqui só mostrando para vocês de que forma a gente pode administrar, então, com plasma, ou com crio precipitado, ou com concentrado de fibrinogênio. E aí, falando um pouquinho mais especificamente na casuística da cirurgia cardíaca, se eu tiver um paciente com o uso de cell saver mais um FibTem menor do que 8, a probabilidade de sangramento é muito maior. É por isso que vocês veem durante a cirurgia eu olhando um FibTem aí de 8, 9 e interpretando isso como um FibTem baixo, porque eu sei que nós estamos usando um cell saver e eu sei que esse paciente pode evoluir com maior probabilidade de sangrar no pós-operatório, tá? Além disso, um fibrinogênio baixo ele vai ser preditor de tempo de internação e disfunção renal em cirurgia cardiovascular. Por quê? Porque esse paciente vai sangrar mais, vai receber mais fluido, vai receber mais sangue e vai evoluir pior. Então, ele é custo efetivo nessas cirurgias porque ele consegue diminuir tempo de internação, ele consegue diminuir quantidade de hemocomponentes utilizados, ele consegue diminuir disfunção renal, principalmente na cirurgia cardiovascular. Do ponto de vista da cirurgia de aorta, existem já algumas recomendações, esse trabalho é de 2023, para que a gente faça a administração de fibrinogênio de maneira preemptiva. Vocês já veem eu fazendo isso nas cirurgias. Por quê? Porque esses pacientes vão consumir fibrinogênio e vão sangrar. Tá? Isso não sou eu que estou falando, é a literatura que vem trazendo essas informações para nós. Aqui é um outro trabalho mostrando que no pós-operatório, aqueles pacientes que receberam fibrinogênio, que têm um fibrinogênio maior, eles evoluíram melhor. Tá? E aí nós vamos ver aqui, do ponto de vista de associação de fatores a sangramento maior em pacientes submetidos a SEC, por exemplo, o fibrinogênio é um dos que mais está envolvidos. E aí a gente tem como fator fibrinogênio baixo, cirurgia de emergência, a SEC, né? Um valor de um PTT pré-operatório alargado, a contagem de plaquetas baixa, uma hemoglobina pré-operatória baixa e pacientes com excesso de peso. Então, todos esses fatores são fatores que vão mostrar para a gente que o paciente tem maior probabilidade de sangrar. Isso eu estou falando de artigos de alto impacto em revistas muito respeitadas, tá? Na pediatria, a gente vai ter um uso um pouco mais restrito. Então, não é para todo mundo, tá? A gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Agora, quando eu tiver um FibTem com um MCF abaixo de 8, eu vou ter que olhar com cuidado e falar, tá sangrando? Então eu vou repor fibrinogênio. Tá? De que forma a gente vai repor fibrinogênio? Sempre não importa a idade, de 30 a 50 miligramas por quilo de peso. Tá bom? Mas, além de tomar um pouco mais de cuidado na pediatria, a substituição precoce levou a redução significativa na perda de sangue e na transfusão de hemácias. Tá? Que cirurgias foram essas? Cirurgia cardíaca, crânio-sinostose e escoliose. Tá aqui para mostrar para vocês. Na cirurgia de crânio-sinostose e de escoliose, os pacientes que receberam fibrinogênio sangraram menos, tá? Numa reposição de fibrinogênio aí um pouco mais rápida. Uma outra casuística que também se beneficia da reposição de fibrinogênio são as grávidas com hemorragia pós-parto, tá? A hemorragia pós-parto é a primeira causa de morte materna e a gente tem o dever de atuar nisso, tá? A depleção de fibrinogênio, principalmente num HPP, ela é
ela vai progredindo à medida que a paciente progride para um HPP grave, tá? E o concentrado de fibrinogênio ele vai ser preferível principalmente para evitar aquelas doenças que a gente falou relacionadas à transfusão, como, por exemplo, o trale, que é uma doença bastante comum que acontece bastante em grávidas. Aqui só para mostrar para vocês um pouquinho da literatura, mostrando que os pacientes que recebem fibrinogênio, elas sangram menos, tá? Na doença hepática, isso também já está bem estabelecido por alguns fatores, principalmente porque você vai ter uma inflamação já crônica, né? Se o paciente tiver hipertensão portal, com consumo crônico de fibrinogênio e com uma hiperfibrinólise crônica. Tá? Então, né, na doença hepática também há benefício e principalmente na avaliação da coagulação. Então, aqui mostrando para vocês na doença hepática, todos aqueles que receberam fibrinogênio ou que tiveram um nível de fibrinogênio mais alto evoluíram de maneira mais satisfatória. Agora, como é que a gente interpreta tanto no TAG como no ROTEM o fibrinogênio? Fibrinogênio abaixo de 10 milímetros. Tá? Tá abaixo de 10 milímetros e está sangrando, vou fazer reposição de fibrinogênio. De que forma? Daquela forma que eu falei para vocês, de 30 a 50 miligramas por quilo de peso, ou 1 grama aumenta 1 milímetro no MCF em pacientes de 70 quilos. Essa regrinha sempre vale. E aí, talvez, a gente tenha que começar a pensar um pouco fora da caixa. Talvez o fibrinogênio ele não seja profilático, eu não concordo muito com esse conceito de profilático, mas talvez ele seja preemptivo. Se eu sei que esse paciente vai evoluir com o consumo de fibrinogênio e que ele vai precisar de fibrinogênio, por que eu não vou dar fibrinogênio para ele? Na tentativa de evitar a utilização de concentrado de hemácias, na tentativa de evitar uma piora no pós-operatório, na tentativa de evitar com que esse paciente tenha um tempo de internação maior, do que simplesmente só tratar quando eu identificar a hipofibrinogênemia. Se vocês olharem alguns rotens que a gente faz durante a cirurgia, a maioria deles antes de fazer a reposição de fibrinogênio, a gente vai ver que praticamente 100% tem deficiência de fibrinogênio nos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca com SEC. Então, eu acho que não é para todo mundo, mas eu acho que tem uma indicação, principalmente na cirurgia cardíaca. Tá? E aí eu trago esse slide de novo do início para vocês, mostrando que no trauma, e a cirurgia cardíaca é um trauma, a coagulopatia é causa de morte importante e que baixos níveis de fibrinogênio vão aumentar a necessidade de transfusão e aumento da mortalidade. Ou seja, talvez eu devesse dar fibrinogênio de maneira até pré-hospitalar num paciente que sofreu um trauma. Esse trabalho trouxe isso, é um trabalho de 2022, onde eles conseguiram dar concentrado de fibrinogênio no período pré-hospitalar, e aí eles diminuíram a quantidade de hemocomponentes administrados no período intra-hospitalar, diminuíram o tempo de internação e diminuíram o tempo de UTI. Eles não conseguiram mostrar benefício na mortalidade, não conseguiram mostrar que esses pacientes tiveram mais TVP, porque eles não tiveram, e esses pacientes também não tiveram mais tromboembolismo pulmonar. Ou seja, apesar de não ter melhorado a mortalidade, talvez tenha melhorado o custo, já que o paciente não ficou tanto tempo internado no hospital, tá? E o trabalho é exatamente esse. Será que as discussões são essas? Será que vale a pena administrar? Essa discussão começou em 2014, esse trabalho já é de 2022, ou seja, as pessoas estão tentando entender se a administração de fibrinogênio mais precocemente vale a pena ou não. E aí fica a dúvida sempre, será que é custo efetivo ou não? Né? Todos os centros de custo querem saber isso. Esse foi um trabalho publicado no JAMA em 2023, mostrando que a administração de concentrado de fibrinogênio ela é custo efetiva comparada com a administração de crio precipitado. Porque o crio precipitado precisa ser processado, precisa ser armazenado, ele precisa ser triado, ele precisa sofrer um processo de congelamento, enfim. Ele tem uma série de preparos e ele fornece uma quantidade de fibrinogênio menor. Então, talvez utilizar o concentrado de fibrinogênio valha mais a pena. Tá bom? E aí, partindo na continuidade dos componentes do sangue que a gente pode administrar, a gente vai chegar no plasma, que hoje tem uma faixa terapêutica muito pequena, porque a gente usa muito pouco plasma, né? A dose habitual é de 10 a 20, de 10 a 15 ml por quilo. A gente tem utilizado basicamente para dar antitrombina 3, quando eu quero para o paciente, tá? Não tenho utilizado muito plasma para outras coisas, nem para expansão, nem para motivo nenhum. Por quê? Porque a gente consegue hoje fazer a análise do que preciso dar para o paciente especificamente.
tá? Não tem evidências mais hoje suficientes para apoiar uma hemotransfusão, por exemplo, 1 para 1 ou 1 para 1 para 2. Por quê? Porque a gente consegue, a gente tem exame point of care, a gente consegue saber o que precisa. O que eu vou dar a mais no plasma que eu não consigo dar com fator de coagulação? Não tem, tá? E aí, plaqueta, sim, é importante. E aí, a plaqueta entra no protocolo de 1 para 1 para 1, porque quando você tiver uma diminuição, um sangramento muito grande, um sangramento maciço, você vai ter uma diminuição importante de plaquetas. Então, eu vou ter que fazer a reposição dessas plaquetas, porque vai ter diluição e vai ter aumento de consumo, tá? O objetivo é sempre manter plaquetas acima de 50 mil, ou em situações de lesão do sistema nervoso central, sangramento microvascular difuso, pode ser até que esses níveis sejam maior, como por exemplo acima de 100 mil. Durante a reanimação de emergência, muitas vezes a gente pensa na hemostasia com outras coisas e acaba esquecendo a plaqueta, então tem que lembrar que a plaqueta vai diminuir, que ela vai ser consumida, tá? Tem algumas plaquetas que elas ficam armazenadas refrigeradas, principalmente se for em pool, e em alguns hospitais elas ficam separadas em caixas de hemotransfusão, mas normalmente essas plaquetas, se elas forem por aféres, elas estão armazenadas quentinha para que a plaqueta esteja com uma qualidade boa de administração. Tá? Crioprecipitado a gente já falou um pouquinho. No crioprecipitado, lembra que eu vou conseguir dar fibrinogênio, fator 8, fator 13 e fator de von Willebrand. Guardem fator 13, que daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Tá? Então a gente viu tudo isso. A gente viu a administração de fibrinogênio, a gente viu a administração de plaquetas, a gente viu a administração de fator quando a gente precisa e a gente viu hiperfibrinólise, tá? E aí a gente vai ter que manejar, e hoje isso é importante, a reversão de alguns anticoagulantes. Se o paciente estiver utilizando anticoagulantes vitamina K dependentes, como por exemplo a varfarina, não tem segredo. A gente vai utilizar complexo protrombínico e vai reverter de acordo com a bula que a empresa está falando, de acordo com a bula do que a empresa fala. É basicamente isso. É por isso que eu peguei exatamente o slide da empresa, porque a gente vai utilizar exatamente as doses que estão aí preditas. Agora, a gente pode estar nesse cenário aqui de reversão dos inibidores do 10A. E aí, na reversão dos inibidores do 10A, a gente vai ter essas duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Ou utilizar o Adexanet alfa, que está chegando no mercado, mas que teve vários eventos tromboembólicos e que a gente tem que ter muito cuidado. A escolha, na verdade, vai ser assim: se o paciente está morrendo e ele utilizou o 10A, vamos dar o Adexanet alfa, tá? Ou eu vou poder utilizar complexo protrombínico numa dose um pouco menor e monitorizar a administração desse complexo protrombínico pelo ângulo alfa do INTEM, principalmente, tá? Então, tem que tomar muito cuidado na administração do Adexanet alfa por possibilidade de formação de trombos e pela possibilidade de piorar um paciente que já é muito grave e que já está muito doente, tá bom? Alguns alvos de ressuscitação que eu coloquei aqui, como, por exemplo, pressão arterial média em torno de 65, 60, 65, hemoglobina em torno de 7 a 9, um fibrinogênio maior do que 1 grama por litro no método de Klaus, plaquetas acima de 50 mil, um pH maior do que 7,2, uma temperatura controlada, um cálcio controlado também. Tá? Existem alguns protocolos no mundo de transfusão maciça. Esses protocolos, eles são verídicos, eles existem e em muitos lugares eles são utilizados, tá? Depende muito da experiência do local, depende muito daquilo que você tem disponível. Se você está numa área que você não tem disponibilidade de nada, você vai utilizar esse protocolo porque é o que você tem. Tá? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês esse protocolo que mostra a confecção de caixas. Então, essas são caixas que já ficam prontas no laboratório, onde quando o anestesista ou quando o emergencista chama e pede, essas caixas já vêm prontas, com concentrados de hemácia, com plasma, com plaquetas, algumas até com fibrinogênio. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, o cooler 1 tem 4 unidades de hemácia. Cooler 2, 4 unidades de hemácia com 4 unidades de plasma. Cooler 3, 4 unidades de hemácia, 2 de plasma e 4 gramas de fibrinogênio. Tá? E as plaquetas são sempre guardadas com maior cuidado, porque as plaquetas são difíceis de conseguir. É difícil de obter plaqueta para um banco de sangue. Então, você sempre tem um pouco mais. É por isso que elas custam mais, você sempre tem um pouco mais de cuidado na hora de transfundir, elas não fazem parte dessas caixas. Tá? Agora,
Uma das coisas que a gente tem que pensar sempre, em qualquer situação de sangramento, seja ele um sangramento de um paciente que veio da emergência ou num sangramento cirúrgico, é que a gente tem que tomar cuidado para não causar mais malefício. E que a gente tem que tomar cuidado para não estabelecer regras rígidas e regras fixas daquilo que a gente pretende com o paciente, tá? Então tem que individualizar o cuidado. Todo cuidado relacionado a sangramento deve ser individualizado e, principalmente, deve ser monitorizado. Há extrema necessidade de monitorizar esses pacientes e há extrema necessidade de ter noção do que está acontecendo. Agora, queria fazer uma provocação para vocês. Bom, nós fizemos tudo isso, está tudo bem feito. E aí, nós fizemos um paciente está sangrando, obviamente, e aí nós fizemos o rotem do paciente, rodamos o rotem, e o rotem é normal. Ele é 100% normal, não dá para ver nenhuma alteração. O que está acontecendo com esse paciente? Quando eu tenho um rotem normal e ele é 100% normal, eu só tenho duas possibilidades. Ou este paciente tem doença de von Willebrand, tá? Adquirida, ou doença de von Willebrand já real, o paciente já tinha doença de von Willebrand por deficiência total de fator, ou esse paciente tem déficit de fator 13, tá? Na doença de von Willebrand, se ele tiver uma doença já prévia, uma doença congênita, por exemplo, você vai ter que dar fator de von Willebrand, e aí você vai ter que dar crio precipitado. Se ele tiver uma doença adquirida, uma alternativa possível é dar DDAVP. Que dose? 0,3 unidades por quilo de peso, tá? Mas, se ele tiver deficiência de fator 13, eu vou ter duas possibilidades. Ou eu vou dar crio, ou, que é o fator estabilizante da fibrina, ou eu vou ter que dar concentrado de fator 13. Tá? Lembra quando a gente falou de firmeza do coágulo? Ó, firmeza do coágulo, a gente olhou para o fibrinogênio, a gente olhou para a plaqueta e agora a gente está olhando para o fator 13. Tá? Do ponto de vista de fator 13, a gente vai ter que fazer a administração. A deficiência hereditária ela é bem rara, mas existe uma deficiência adquirida, tá? Vai ser necessário a administração do fator 13. Alguns autoanticorpos também podem se manifestar em complicações hemorrágicas graves, ou seja, o paciente nunca teve nada, aí ele tem uma complicação hemorrágica grave, esses autoanticorpos se manifestam e diminuem ainda mais a quantidade de fator 13. E lembrar sempre que os testes viscoelásticos eles podem ser normais, tá bom? Aqui só para mostrar para vocês a interação entre fator 13 e fibrinogênio, e a forma que a gente consegue administrar o concentrado de fator 13, que está disponível em todos os hospitais, que ele é bem tolerado pelos pacientes, ele é eficaz, ele é seguro, e a gente pode utilizar para administração. De que forma que a gente administra? 20 unidades por quilo, tá? Então, os pacientes têm 80 quilos, 80 vezes 20, 1.600 unidades, tá? Se eu for dar plasma ou crio precipitado para esse paciente, eu vou ter que dar aí pelo menos 200 ml de plasma, porém as capacidades hemostáticas são diferentes, tá? Desculpa, crio precipitado não. Se eu tiver que dar fator 13, eu vou ter que dar plasma, cerca de 200 ml, e aí essas capacidades hemostáticas elas são bastante diferentes. Bom, para finalizar agora um assunto que é bem tranquilo, mas que às vezes a gente esquece de falar, que é sobre cell saver, que também influencia na coagulação. Tá? Quando a gente olha para o cell saver, a gente tem que lembrar que é um acessório que nos ajuda muito na cirurgia, porque todo aquele sangue que a gente ia jogar fora, a gente vai conseguir devolver para o paciente. Tá? Sempre que eu tiver um cell saver de qualidade, eu vou conseguir entregar para o paciente hematócritos mais altos, 45, 50, e isso acontece principalmente nas máquinas mais modernas. Tá? Eu tenho dois tipos de máquina, dois tipos de funcionamento. Um que é por ultrafiltração e o outro que é por lavagem de célula, tá? Esse é o que a gente utiliza mais hoje, que é a lavagem da célula, que ele vai descartar fator de coagulação, vai descartar pequenos trombos, vai descartar qualquer outra coisa que tenha ali, tá? Drogas, etc. E aí a gente vai devolver só hemácia para o paciente. A máquina que a gente usa basicamente é essa daqui, nos hospitais onde a gente trabalha. Tem algumas outras máquinas mais antigas. Essa daqui é uma das mais modernas, que vai dar hematócrito, vai dar a concentração de concentrado de glóbulos, medir quanto que você está devolvendo para o paciente e outras coisas, tá? Basicamente, Cell Saver é a técnica de coletar e reinfundir o sangue para o paciente.
e que tem algumas peculiaridades. Por que usar um cell saver, por exemplo? Diminui risco transfusional, diminui erro transfusional, tem um custo-benefício interessante dependendo da cirurgia, né? Você pode ter um banco de sangue já que está meio sufocado por falta de hemocomponentes, tá? Diminui a transmissão de infecção por hemotransfusão, apesar de ser muito baixa, mas você está devolvendo um sangue que é do paciente. E aí sempre a pergunta é que qualidade que tem esse sangue que eu estou devolvendo? Qualidade muito boa, tá? Esse trabalho trouxe para a gente mostrando que a qualidade dessas células que são lavadas são muito boas e funcionam muito bem. Quanto tempo que eu posso esperar para reinfundir? Na temperatura da sala até 4 horas, na temperatura de 1 a 6 graus até 24 horas, tá? Então, se eu chegar à conclusão de que o paciente não precisa receber aquele sangue, eu posso até guardar e ver se ele recebe em algumas horas. Quais são os perigos? Reações adversas, troca de bolsas, embolia aérea, hemólise do sangue recuperado. Eu posso utilizar um vácuo maior do que o necessário. Por exemplo, vocês já viram nas cirurgias, cirurgiões falando que não está aspirando, aumenta o vácuo, vai aumentar a hemólise e vai ter mais hemoglobina livre sérica, que é nefrotóxica. É aquilo que eu falo todos os dias na cirurgia quando hemoliza. É a força do aspirador, é a força que está usando o aspirador. Isso vai impactar na função renal dos pacientes, tá? Algumas infecções bacterianas podem ser observadas, entretanto, infecção clínica é rara. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. E agora nós vamos para as nossas perguntas com essa imagem belíssima de Fernando de Noronha.